Bom dia, meus amigos e amigas do Paulo Dimas. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Estamos aqui para trazer uma nova plataforma de vídeo para vocês, tá? Que é um podcast, que vai ser uma entrevista que eu e o pessoal da juventude a gente vai fazer com os trabalhadores da casa e algumas pessoas que já passaram pelo Paulo Dimas trabalhando também, tá? Antes da nossa primeira entrevista, eu vou estar tocando uma musiquinha chamada Evoluir e eu espero que vocês gostem dessa nova plataforma. Vamos lá. Eu abro os olhos, o que será que aconteceu? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu. Às vezes é difícil de entender essa chegada. A bagagem pode estar um tanto leve ou pesada. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, muitas vezes, eu vou voltar, recomeçar, amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão, eu observo a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. E hoje eu sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar, recomeçar, amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora fiquem com a nossa entrevista, tá? Um beijo muito grande no coração de vocês. Boa noite, gente, boa tarde ou bom dia, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo essa entrevista que a gente está fazendo. Um planejamento novo, né? Um programazinho novo que a gente está fazendo aqui no canal do YouTube. E a primeira pessoa que eu vou entrevistar vai ser o Jorge Correia Camacho, que está aqui na minha frente. Boa noite, Jorge. Boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme você disse, né? Então já vamos começar a nossa entrevista e eu queria saber, né, mais sobre você. Fala um pouquinho quem é Jorge Correia Camacho, me fala como você é. Fala aí um pouquinho pra gente. Bom, é sempre muito complicado falar sobre nós mesmos. Nós temos maior facilidade em falar dos outros, né? Dizemos até conhecer bem os outros, às vezes até com uma palma da nossa mão. E falar de nós mesmos é complicado, mas nós podemos falar da individualidade que nós estamos hoje nessa encarnação. Como já disse o nosso entrevistador, nosso nome é Jorge Correia Camacho. Nós nascemos no estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de julho, e foi no século passado que nós reencarnamos. Nós constituímos um grupo familiar, então temos a nossa esposa, a Leia Marilete Tati Camacho,
da família Tiscati, irmã da Marielza, essa mesmo, muito conhecida de todos nós, muito querida de todos nós. Nós constituímos dentro da nossa família, recebemos 3 filhas, que nos deram 5 netos. Dentre os netos, está esse aqui que está me entrevistando, que é o Jonathan. E nós estamos no movimento espírita, realizando as atividades que competem-nos pela nossa casa espírita. Perfeito. E me explica como é que foi que você conheceu o espiritismo, né? O que te fez ingressar nesse caminho de ser espírita? Nós aprendemos que adentramos na doutrina espírita pela dor ou pelo amor. E a maioria de nós tem adentrado pela dor, e o meu caso não foi diferente. Então, quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu comecei a sofrer um processo obsessivo, e esse processo obsessivo ele ocasionava um desarranjo, um desequilíbrio na minha sensibilidade e no meu sistema nervoso. E então eu caía, eu tinha uma espécie de ataque epilético, e a nossa mãe nos levou ao atendimento médico, e nós ficamos durante um bom tempo tomando remédios controlados. A nossa mãe, naquela ocasião, a dona Dulce, ela frequentava a União Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em Bangu, ali na Rua da Feira, número 768 ou 786, agora eu estou confuso. Mas muitos conhecem o EDBM. Ela frequentava esta instituição e levou-me para lá. Eu fui. A instituição na época era mista, né? Então tínhamos lá na nossa UEDBM, nosso Dr. Bezerra de Menezes, nós tínhamos a reunião de estudo e nós tínhamos as reuniões de Umbanda. E dentro desta reunião de Umbanda, atendido lá pelo Caboclo Ubirajara, pelo seu Antônio Ramos, né? O nosso querido e saudoso seu Tuninho, pai do meu querido amigo e irmão Carlos Ronaldo, eles me levaram lá para o centro, havia uma roda, né? Me levaram para aquele centro, e lá o senhor Rui, ele botou a mão na minha cabeça e me girou. E eu comecei a girar. Eu queria me controlar e eu não conseguia. E a partir dali houve a manifestação de um espírito que se identificou como Caboclo da Pena Branca, e nós iniciamos as nossas atividades lá no Bezerra de Menezes, onde ficamos até por volta dos 17 anos. Aos 17 anos, eu fui para a escola militar. Depois de concluído o curso, eu fui transferido para a cidade de Feira de Santana, no interior baiano. Lá na Bahia, eu não frequentava lugar algum. Depois de 6 anos e 5 meses na Bahia, retornei ao Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, quando voltamos a residir em Bangu. E aí nós já tínhamos, eu e Leia já tínhamos 2 filhas. E a história continua, mas acho que deve vir alguma pergunta a respeito, eu não quero me antecipar. Tá, ok. Então, aproveitando então a deixa, como é que você conheceu o Paulo Dimas, né? Que é o centro que você está hoje ainda, né? Nós estamos no Paulo Dimas desde 1977. Quem primeiro foi para lá foi a Leia, né? A nossa esposa. Nós já chegamos na metade, no segundo semestre. Aliás, acho que ela nem foi em 77, acho que ela chegou em 1976. Nós morávamos na rua Francisco Barreto, quase bem próximo do Centro Espírita Prece aos Sofredores. E eu já tinha ouvido falar daquela instituição, mas nunca fomos até lá. E os nossos cunhados,
Ailton Tiscati e Marielza Tiscati, eles eram frequentadores do Paulo Dimas e Madalena, melhor dizendo, União Espírita Paulo Dimas e Madalena. Alguns às vezes dizem apenas Paulo Dimas e a gente esquece da nossa tão querida Madalena. Então eles frequentavam lá e eram evangelizadores da infância nesta instituição, na UEPDM. E levaram a Leia, convidaram a Leia e as nossas duas filhas, que era a Simone e Vânia, para a evangelização. A Leia precisava acompanhar a Vânia, porque era pequena, ela chorava muito, né? Ela não queria entrar na sala da evangelização, porque ele dizia que tinha uma velha lá dentro, e com isso a Leia ficava com ela lá dentro. Até que a Leia também passou a ser evangelizadora. Eu não frequentava a União, eu ficava em casa e eu não ia lá. E um dia apareceu na minha casa um sujeito alto, magro, meio calvo, braços compridos, e apareceu na minha casa que queria falar comigo. E se apresentou. E ele disse que ele se chamava Amauri. Ele chegou lá na minha casa e foi conversar comigo. E conversou sobre diversos assuntos, variados assuntos, mas não falou nada de centro espírita, de reunião comigo. No final da conversa, ele perguntou para mim se eu não teria interesse em saber onde que a minha esposa estava indo e levando as minhas filhas. Eu falei, lá no centro que você está. E ele perguntou, você não tem curiosidade de conhecer? Se você tiver vontade de conhecer, o centro está lá aberto para você. Ele saiu, foi embora e eu fiquei pensando, que sujeito chato. Vir aqui na minha casa para falar isso para mim. Foi embora. Passou cerca de uns 15 dias, ele de volta lá, na minha casa, mais uma vez para conversar comigo. E foi quando ele me fez um convite para ir ao centro. Mas desde a primeira vez que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, quando ele foi lá conversar comigo, me fez alguns questionamentos, desde aquela primeira vez eu já tinha simpatizado com ele. E aí eu perguntei, quando é a reunião? Na segunda-feira. Aí eu falei, então eu vou lá. E aí numa segunda-feira, aí fui com Leia e nós fomos à reunião. Fomos assistir a primeira reunião pública na União Espírita Paulo Dimas e Madalena. Se eu me alongar mais, você pode me cortar. Não, fica à vontade. Eu falo pouco. Né? Então, assisti a primeira reunião. E eu me recordo muito bem daquela casa, daquele dia. O chão rústico, bancos de madeira de cor azul, um azul bastante forte. As janelas eram janelas de madeira, de cor também azul. E eu assisti a palestra sentado lá atrás, né, lá no último banco. Talvez naquela época eu estivesse pensando naquela fala de Jesus, os últimos serão os primeiros. E eu fiquei sentado lá atrás. E chegou a hora do passe. Começaram a ser chamadas as pessoas para o passe. E aí veio um companheiro forte, né, de cor escura, chamado José, que depois todos nós chamávamos ele de Zezão. José Carlos Neto. E aí ele perguntou para mim, você vai receber o passe? E eu olhei para ele assim, não. E aí não fui para receber o passe. Mas eu voltei na outra segunda-feira. E ele me fez a mesma pergunta. Eu falei, eu vou. E aí fui receber o passe. Mas na segunda vez que eu voltei, inclusive num dos estudos de aniversário da nossa casa, que foi agora essa semana, né, com a nossa Tatiana, ela usou uma frase que é muito usual na nossa instituição. Se beber água do bebedouro, permanece na casa.
Aí nessa segunda vez, eu fui lá no bebedouro e bebi a água. E estou até os dias de hoje. Tudo por conta do bebedouro. O bebedouro. Legal. E agora eu tenho uma pergunta um tanto quanto interessante e importante a fazer, que é: o que seria ser espírita para você? Eu vou recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, no item 4, os bons espíritos, em que Allan Kardec, escrevendo sobre, já quase lá no finalzinho, ele coloca: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, Allan Kardec define ali o que é ser um verdadeiro espírita. Todos nós nos esforçamos para isso. Nós precisamos ter esse esforço de, primeiro, para que venhamos a transformar-nos, o primeiro esforço é de nos conhecer. Conforme diz a nobre Joana de Ângeles, que é o autoconhecimento. Conhecer a nós mesmos para identificarmos aquilo que se faz necessário ser transformado. E o processo de transformação, ele é lento e gradual. É algo que nós precisamos perseguir. É preciso estar muito atento à nossa vida, àquilo que nós pensamos, àquilo que nós sentimos, aos nossos momentos da própria vida, né? É preciso estar muito atento para que esse processo de transformação, para que esse processo de mudança, que repetimos, ele é lento, ele possa acontecer. Então, ser espírita é esforçar-se por melhorar a sua própria conduta moral. É também procurar fazer aquilo que Jesus diz para nós, principalmente no amar ao próximo como a si mesmo, onde nós temos encontrado muita dificuldade. E por conta disso, dessa dificuldade, é que o nosso planeta encontra-se no estado tal, em que a pandemia agora presente, ela tem esse objetivo: fazer com que nós nos aproximemos uns dos outros, para que nós venhamos a aprender a amar-nos. Então, ser espírita, Kardec já definiu lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. Como você já puxou o Evangelho para aqui para nossa entrevista, a gente sabe, né, que você é um palestrante, você já fez estudos em algumas casas espíritas, né? Eu queria saber como é que foi que começou esse trabalho, essa vontade de ser um palestrante, né? Que é uma coisa interessante, porque, como eu falei, você fez bastante estudo, né? Em várias casas espíritas por aqui em Campo Grande, Bangu, Realengo e etc. Eu não me considero um palestrante, né? Eu considero um conversador, um falador. Se me dão espaço, eu vou para falar. Eu nunca tive assim vontade de ser alguém que vá fazer estudos. Eu nunca tive essa vontade. Ela foi surgindo à medida que eu fui adentrando esse caminho. Mas o meu primeiro momento, vamos dizer assim, foi uma imposição. Nós sabemos que não devemos impor nada a ninguém, mas o meu primeiro momento foi uma imposição. E quem me impôs isso foi lá no Paulo Dimas Madalena. Quem me impôs foi Amaury Alves da Silva. Depois que nós fomos para a instituição, começamos a frequentar as reuniões, o Amaury foi se aproximando de mim e, tal qual um polvo, que é como eu chamava, o polvo ele tem aqueles braços grandes, né, que são os tentáculos,
E ele vai envolvendo, e daqui a pouco a presa está totalmente envolvida num grande abraço. E o Amaury, eu sempre dizia para ele que ele era esse polvo. Então ele nos envolveu, nos fez um primeiro convite para que nós fizéssemos um treinamento para médium passista. E aí nesse momento nós já estávamos tão envolvidos que não pude dizer não. E aí nós fizemos o treinamento para o médium passista, nos convidou para compormos a chapa de diretoria da casa, na função de segundo secretário, e eu ainda envolvido por ele, não disse não, disse sim. E aí um dia ele falou para mim: você gostaria de fazer estudos? Eu falei: não, de jeito nenhum. Falar para as pessoas? Não, de maneira nenhuma. Ele falou: mas você pode, você tem condição de fazer. Eu vou escalar você para fazer um estudo, e o estudo vai ser sobre o Livro dos Espíritos. E eu disse para ele: não quero, Amaury. Ele falou: não, você vai fazer. Ele falou, eu falei para ele: eu não virei. Ele falou: não faz mal, vou te buscar em casa. E aí, eu mais uma vez, tá legal. E é o dia que a gente nunca esquece, né? A primeira vez dizem que nós nunca esquecemos. Me recordo que era verão, estava bastante quente, numa segunda-feira lá no centro. O estudo era de O Livro dos Espíritos. Quando o dirigente me deu a palavra, a minha vontade era não levantar. A minha vontade era ficar sentado e nem abrir a boca, mas não podia fazer aquilo. Olhei, todos estavam olhando para mim, levantei, eu tremia, mas tremia muito. Estava calor, mas eu tremia e sentia frio. Tinha um suor frio no corpo. Pedi desculpas às pessoas, porque todo mundo estava me vendo tremer, o livro na minha mão balançava, né? Então eu disse que era a primeira vez, e aí nós começamos, né, no Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, que naquele momento era mais fácil, porque para mim era ler a pergunta, falar alguma coisinha da pergunta, ler a resposta, falar alguma coisinha sobre aquilo que eu tinha entendido e passar para outra. E assim nós iríamos nos desincumbindo da tarefa. E aí o tempo foi passando, fomos escalados outras vezes, aquele frio do início, aquela tremedeira do início já não existia tanto, embora persista até hoje. Mesmo nós já temos alguns meses, né, alguns anos, poucos anos nessa tarefa, mas o frio na barriga, a ansiedade, o momento inicial permanece conosco. E foi assim que nós começamos. Eu procuro me esforçar para transmitir o melhor recado que a doutrina espírita dá para cada um de nós, para transmitir da melhor forma a mensagem de Jesus. Naquele momento em que nós estamos falando sobre a doutrina espírita, nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando de algo sumamente importante para a vida da humanidade, para os espíritos imortais que somos. E precisamos ter muito cuidado nessa transmissão. Todos aqueles cuidados que os companheiros, que assim como eu, são falantes, aqueles que são palestrantes, sabemos que precisamos ter. Naquele instante, nós estamos falando da doutrina espírita. Não estamos falando do que nós achamos. Não trazemos os nossos achismos. Então, é de uma responsabilidade muito grande. Entendi. Você falou sobre o frio na barriga, né? Eu acho que esse frio na barriga, o nervosismo, acaba nos fazendo ficar, vou colocar entre aspas, mais fortes para poder fazer aquele trabalho, né? Nos traz mais interesse, né, para a gente fazer esse trabalho, mais vontade. E eu acho bem interessante o fato de você também dizer que não é um palestrante, o que eu particularmente discordo, mas tudo bem.
Você é neto. Eu sou neto, mas eu não sou o único que discorda. Com certeza ainda vai ter mais gente que vai discordar. Mas eu queria saber, né, se você acha que em tanto tempo assim de trabalho, você acha que faz um bom trabalho, você entrega o evangelho do jeito certo, de tanto tempo de estudo para poder fazer o estudo para uma casa, você acha que consegue fazer com que as pessoas parem, prestem atenção e guardem aquilo para poder agir por onde, ou você acha que não faz um trabalho tão bom, ou tem que melhorar naquilo? O que você acha? Bom, o dia que eu achar que estou fazendo muito bem, eu tenho que prestar muita atenção, porque certamente estarei obsidiado. Todas as vezes que nós realizamos um desse trabalho, e aí quando eu digo nós, estou falando de mim mesmo, né? Ao terminar, nós descobrimos tantas lacunas, tantas deficiências, que dá vontade de dizer assim, deixa eu fazer de novo. Porque nós nunca estaremos completos nisso. O que nós precisamos é estudar, 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 estudar. Estudar sempre. É o que nós precisamos. Para que nós possamos, na transmissão dos ensinamentos doutrinários, ter maior profundidade, para que nós possamos atingir realmente os corações daqueles que nos ouvem. A transmissão da doutrina espírita exige muito de nós, porque todos nós estamos iniciados. Todos nós estamos iniciados. Nós não temos um aprofundamento da própria doutrina. Alguns poucos, é verdade, e eu classifico como poucos, têm um conhecimento profundo da doutrina espírita e conseguem traduzir isso. Mas, no nível em que me encontro, eu preciso aprender muito. Eu preciso estudar bastante, continuadamente. Então, eu me vejo como alguém com dificuldade todas as vezes que preciso fazer um estudo. Interessante. Bom, essas foram as perguntas. Não temos mais perguntas, infelizmente. Já acabou? Infelizmente já acabamos a nossa pequena entrevista. Eu quero agradecer por ter aceitado fazer essa entrevista no nosso canal no YouTube. E vai ser sempre bem-vindo em tudo que a gente for fazer nas próximas atividades. Ok? Muito, muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa aqui no final. Ok, quer dizer que eu fui o primeiro. O primeiro. Puxa vida, que responsabilidade. Mas é um prazer estar falando nesse canal do YouTube, que é o da nossa casa, né? Fazendo essa abertura e dizer o quanto a pandemia é benéfica. Nós vemos aquilo que chamamos de prejuízos da pandemia. É evidente que todos nós sentimos e lamentamos aqueles que são infectados, aqueles companheiros que desencarnam, aqueles que ficam com sequelas. Nós sentimos muito isso. A pandemia é uma prova, e é uma prova para o mundo inteiro. E nas provas, nós precisamos nos mexer mais. Nós precisamos descobrir novos caminhos. Nós não podemos continuar fazendo a mesma coisa da mesma forma. Nós podemos fazer a mesma coisa, mas buscando formas diferentes. E a pandemia trouxe essa vantagem para nós. Por exemplo, eu agora estava aqui pensando, se não for a pandemia, será que a nossa casa estaria fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora? Será que nós estaríamos utilizando esses recursos? Nós estaríamos preocupados com o trabalho que desenvolvemos, que graças a Deus são muitos os trabalhos na nossa casa espírita, mas não estaríamos preocupados em utilizarmos essa tecnologia.
a tecnologia que não fica presa no perímetro ou na área da UEPDM. O YouTube, ele ajuda-nos a ter essa profundidade, a atingir maior número de pessoas. Então a pandemia tem um seu lado positivo e, aliás, na vida nós precisamos sempre ver o lado positivo das coisas. Muitas vezes nós somos negativos. Ah, porque causou essa dor, causou aquele problema. Mas em tudo nós podemos descobrir o aspecto da positividade, o que é positivo. Deus não dá para a humanidade aquilo que a humanidade considera como algo ruim, negativo. Não é Deus que dá o ruim, o negativo para nós. Somos nós que visualizamos ou observamos as situações, as coisas pelo ângulo do negativismo, ou melhor, da negatividade. Então, a pandemia trouxe algo bastante positivo para nós. É um momento em que a nossa instituição e as demais instituições, todas elas conseguiram um caminho para continuar divulgando a doutrina espírita, que é o objetivo da doutrina espírita, a divulgação doutrinária. Allan Kardec faz essa colocação: divulgar a doutrina espírita como meio para melhoramento moral da humanidade. Então, dentro da pandemia, todas as instituições estão fazendo essa divulgação. Estamos atingindo o maior número de pessoas. Aqueles que não podiam frequentar as reuniões das casas espíritas, que normalmente acontece à noite, e as pessoas tinham ou têm dificuldades, moram em áreas de risco, ou não enxergam bem à noite, ou as pessoas têm medo de sair à noite, as pessoas podem receber a doutrina espírita em sua casa, em sua residência. E parabenizo a nossa instituição, porque todas as atividades da casa estão sendo executadas. Então nós parabenizamos a diretoria da nossa casa, parabenizamos os trabalhadores da nossa casa, porque em nenhum momento nós tivemos o centro espírita fechado. A casa espírita, ela está fechada, ela permanece fechada, mas em nenhum momento, desde o dia 16 de março de 2020, numa segunda-feira, quando nós decidimos que a casa ficaria fechada, nós não deixamos de transmitir. Na segunda-feira seguinte, no dia 23 de março, nós estávamos fazendo a primeira transmissão via Facebook. Continuamos, mesmo na pandemia, a divulgar a doutrina espírita. Muito obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui, estar inaugurando esse novo veículo, e um prazer maior ainda por estar sendo entrevistado pelo meu neto. Eu agradeço muito mesmo, novamente, por você ter aceitado a fazer essa entrevista, e principalmente agradeço a Deus, né, por ter proporcionado esse momento, por ter deixado isso acontecer, né, que vai ter muitas pessoas ainda para serem entrevistadas, e que possamos sempre prosseguir com o nosso trabalho, né? Então, muito obrigado. E, gente, muito obrigado por ter assistido também, tá? A próxima entrevista, eu ainda não sei com quem vai ser, mas com certeza vai ser mais uma pessoa muito importante no meio espírita. E é isso, gente. Muito obrigado, um beijo a todos e fiquem com Deus.